Olá, querido aluno! Hoje nós vamos falar sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e eu ainda vou dar uma dica muito boa para vocês realizarem a conclusão, tá? Então vamos lá. Olha, o tema que eu escolhi é um tema que inclusive é cotado para a prova do Enem deste ano, né? Que é o desafio da alfabetização no Brasil. Sugiro que vocês pesquisem sobre o eixo educação, né? Formato digital, os desafios, né, que o Brasil no geral tem enfrentado para atingir o processo de alfabetização, principalmente educação infantil. Mas vamos lá. Olha, como montar então o primeiro parágrafo com um tema desses? Lembrando que essa estrutura serve para qualquer tema, ok? O primeiro passo é transformar o tema em uma pergunta. Então vamos lá, eu pego alfabetização, eu tenho que compreender isso, né? Está colocando que a alfabetização é um desafio, então eu vou perguntar: por que a alfabetização é um desafio para o Brasil? Vocês vão responder e depois vocês vão citar duas justificativas para a opinião que emitirem, ok? Vamos ver como vai ficar. Olha lá, por que a alfabetização é um desafio para o Brasil? Porque ela deixa muito a desejar. Ah, mas deixa muito a desejar? Como assim? Aí você vem com a justificativa: falta de direcionamento docente e participação da família. Você poderia colocar outras justificativas, né? Estou tentando fazer da forma mais simples possível aqui. Então, observem, respondi, né? Neste primeiro momento aqui está colocada a minha resposta, porque ela deixa muito a desejar, essa é a minha opinião. E aqui eu coloquei falta de direcionamento docente como a primeira justificativa, participação da família como a segunda justificativa. Vocês vão compreender a necessidade desses três elementos. Então, eu vou transformar agora a minha resposta na minha introdução. Eu não vou começar com ela deixa muito a desejar. Nós não podemos começar um texto dessa forma. Ela quem? Então, você já tem que começar com a referenciação certinha. A alfabetização deixa muito a desejar no processo de escolarização brasileira. Ok, está posta aí a minha tese, que é a minha opinião, e também já coloquei o tema, que é uma coisa fundamental. Não posso seguir de jeito nenhum sem fazer isso aqui, olha, porque existe uma competência 4 que olha esses mecanismos linguísticos que fazem as ligações. Então, para não repetir, olha, o desafio se deve, tá vendo? Ou então, para não colocar lá, apesar que o desafio ainda não foi colocado anteriormente, ou então, a alfabetização conta com a falta de direcionamento, eu coloco essa palavrinha para retomar. É uma palavra muito importante, vocês vão precisar fazer uso dela com certeza. Isso se deve, isso que? O fato dela deixar muito a desejar. Então, isso se deve à falta de direcionamento docente. Olha só, outra palavrinha para ligar a minha segunda justificativa. Bem como a ausência da família nesse percurso, né? Poderia ser também nesse processo, não tem problema não. Então, aqui, o que aconteceu? Eu coloquei a minha opinião, que foi a minha resposta, que é a minha tese, tá? Para iniciar a introdução, coloquei a minha primeira justificativa, que bem destacada, está sublinhada, né? E coloquei a minha segunda justificativa, fechando aqui o meu parágrafo. Eu coloquei abaixo que estão sublinhados o arg 1 e o arg 2. Por que eu coloquei isso? Porque essas justificativas, gente, eu pedi a vocês para colocarem por isso. Aqui já vai ser o nosso argumento 1 e isso já vai ser o nosso argumento 2. Significa o quê? Que quando vocês saírem desse tipo de introdução, vocês já sabem o que fazer nos próximos parágrafos. Então, beleza, vamos ver se vocês compreenderam. Então, ok, estamos aqui no desenvolvimento. Eu trouxe para cá a introdução, para a gente não perder um pouco assim o fio da organização, ok? A alfabetização deixa muito a desejar no processo de escolarização brasileira. Isso se deve à falta de direcionamento docente, bem como à ausência da família nesse percurso. Então, vou trazer o meu argumento 1, falta de direcionamento docente. É importante que vocês saibam que neste próximo parágrafo,
tá? Nós temos que falar exclusivamente dessa questão do direcionamento docente e fazer uma relação com a alfabetização, porque esse é o tema que não pode sair de jeito nenhum da redação inteira. Então, ok. Antigamente, ao assumirem o magistério, os professores tinham um método a seguir com uma sistematização clara, alfabetizavam através das famosas cartilhas. Hoje, busca-se a alfabetização pelo letramento, o que, segundo especialistas, não era contemplado antigamente, mas é notável a dificuldade que os próprios educadores têm para definir com clareza em que consiste concretamente as atividades com esse novo direcionamento. Percebe-se, portanto, uma proposta mais no campo científico que na realidade da sala de aula. Isso gera uma dificuldade operacional para a plena aquisição da aprendizagem. Então, vamos entender. O que eu quis dizer? Obviamente, estou dizendo aqui com as minhas palavras, vocês vão dizer do jeito seus, às vezes isso vai depender muito do quantitativo de informação que você tem, né? Eu sei que às vezes tem algum aluno que está lendo e falando, nossa, mas eu não diria isso aí, nem sabia disso. Então, a importância de ler, de buscar o conhecimento. Às vezes, os textos motivadores já vão trazer, os textos da própria prova, alguma ideia a ser seguida. Aí vocês têm que ter um cuidado para não fazer cópia de trechos, tá? Mas buscar essa ideia quando não se tem informação a respeito do tema é uma coisa válida, né? Então, vejam, é importante que vocês entendam que esse parágrafo do desenvolvimento, ele precisa estar estruturado dessa forma aqui. Olha, isso é fundamental. Tem aluno que coloca uma frase só, colocam uma linha, ou então os alunos colocam 5 linhas e sem um ponto final. Não pode. O parágrafo tem que ter esse tópico frasal, nós chamamos de tópico frasal, que é essa ideia central que retoma qual vai ser o assunto desse parágrafo, tá? Depois tem que ter o desenvolvimento do parágrafo. Vejam, isso aqui tudo, olha, esse parágrafo todo trata-se do primeiro parágrafo do desenvolvimento da redação, certo? Primeiro parágrafo do desenvolvimento da redação. Mas dentro de cada parágrafo do desenvolvimento, você também tem a introdução desse parágrafo, que é a ideia principal dele, tá? Com ponto final, o desenvolvimento desse parágrafo e o fechamento, que é a conclusão. Então, cada parágrafo do desenvolvimento é como se fosse uma miniatura de redação, com a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão, ok? E a conclusão é o momento ideal para vocês retomarem. Mas eu detalhei esse problema aqui e ele se relaciona com o quê? Ele se relaciona com a plena aquisição da aprendizagem. Isso aqui para não repetir a alfabetização, tá? Então, olha, eu coloquei, né, que eles tinham um método a seguir, né, através das famosas cartilhas. E eu estou dizendo que agora falta esse direcionamento. E agora eu vou provar que falta, né? Por quê? Porque hoje tem essa questão da alfabetização pelo letramento. Segundo especialistas, aqui eu estou provando que eu trago uma informação de mundo, que eu trago um conhecimento que vai contar também na minha nota como repertório, né? E aqui eu coloco, ó, eles têm dificuldade, né, para definir com clareza em que consiste as atividades com esse novo direcionamento. Então, já mostrei aqui, né? E percebe-se, portanto, uma proposta mais no campo científico, significa que eles estão propondo isso na teoria, né? Mas na realidade da sala de aula, na execução, gera uma dificuldade operacional. Poderia ter colocado assim, ó, isso está mais na teoria, se vocês quiserem colocar mais simples ainda, porém, na sala de aula, o professor tem dificuldade para definir as atividades de forma simples. Então, cada um lá com a sua forma de escrita, né? Mas a estrutura tem que ser essa. Então, olha só, eu trouxe novamente o trecho da introdução para vocês perceberem que nós vamos falar sobre essa questão da ausência da família no percurso. Importantíssimo, comecem
com um conectivo para mostrar na competência 4, que também vale 200 pontos se a prova for a redação do Enem, tá? Que vocês estão fazendo a relação de coesão adequadamente. Então, somado a isso, não pode ser qualquer conectivo. Lá eu apresentei um problema, eu quero apresentar um outro problema. Então, olha, eu quero somar problemas. Então, somado a isso, além disso, ademais, então, vocês vão iniciar, quando vocês vão detalhar duas situações complicadas, com um conectivo que represente adição. Se vocês iniciarem um parágrafo, por exemplo, não, eu não vou falar de adição, vou falar de causa, vou colocar a causa do problema da alfabetização, depois eu vou colocar a consequência desse problema. Então, vocês vão escolher, para iniciar o segundo parágrafo, um conectivo que indique consequência, beleza? Então, vamos lá. Somado a isso, surge a falta de comprometimento familiar. Olha que bacana, nosso tópico frasal. Já trouxe para cá, é sobre isso que este parágrafo vai falar. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejam que aqui eu optei por fazer, olha, um desenvolvimento com mais de um período. Período é o que vai dar do início da frase até o ponto final. Então, aqui, observem os parágrafos aqui dentro. Mas, para vocês compreenderem, isso é a introdução do meu parágrafo de desenvolvimento, isso aqui é o desenvolvimento desse parágrafo, isso aqui é a conclusão. Então, somado a isso, surge a falta de comprometimento familiar. Os primeiros anos de escolarização são fundamentais para a aprendizagem da criança. Diante disso, olha, para fazer a relação, para conectar um período ao outro aí, tanto a escola quanto a família precisam cumprir seus papéis com adequação para não gerar prejuízo ao processo de ensino. Porém, novamente um conectivo, a competência 4 vai olhar isso, não é isso que ocorre. Muitos alunos saem das escolas e retornam tanto sem realizar as tarefas propostas para casa, quanto sem dialogar com seus pais sobre as aprendizagens adquiridas. Então vejam, é um exemplo simples que nós temos. Não se desesperem com os temas. Se vocês estão integrados com problemas sociais, ou se vocês são atentos aos diversos diálogos que acontecem sobre saúde, seja sobre educação, sobre a questão da segurança, então alguma coisa sobre o tema você vai saber. Trabalhe com exemplos se você não tem um dado estatístico, mas não se desespere. Então, foi colocado aqui, dessa forma, vejam bem, aqui, já que eu vou fechar o parágrafo, eu preciso escolher um conectivo de conclusão. Poderia ser, portanto, por isso, tá vendo? Então, vamos aqui. Dessa forma, a falta de acompanhamento das práticas de ensino gera um retardo à alfabetização. Então, retomei novamente o tema. Agora vamos falar da conclusão. E a conclusão? Aí eu vou deixar um desafio para os meus guerreiros virtuais, que são vocês, né? Eu chamo de guerreiros virtuais porque estudar assim nesse formato virtual é um desafio, gente. Eu comecei agora com essa questão da pandemia, tanto que eu falei assim, nossa, se eu for esperar aperfeiçoar, fazer isso, fazer mais aquilo, nunca tinha feito uma aula virtual, né? Tive que fazer em função da pandemia. Sei que os vídeos ainda não estão bons, né? Eu falo assim em termos de estética, de estrutura, às vezes de som, mas eu falei assim, se nós deixarmos para fazer algo quando atingirmos o nível de perfeição, nós nem vamos fazer. Então, escolhi fazer e vamos melhorando aí no percurso, né? O que é o desafio? É fazer a conclusão contemplando 5 elementos orientados na cartilha do participante. Tá? É a cartilha do INEP, publicada exclusivamente para os candidatos à prova do Enem. Vou dar uma dica. O que nós vamos fazer? Podem iniciar as conclusões de vocês com isso aqui, ó. Diante do exposto, então o conectivo que eu já deixo aqui como dica, para vocês iniciarem o texto, é um conectivo conclusivo. Diante do exposto, medidas são necessárias para resolver esse desafio.
ok? E aí não vou dar mais dicas, eu vou deixar que vocês percebam como que essas medidas devem ser trabalhadas, né? Eu ainda pretendo gravar esta semana o próximo vídeo colocando a conclusão para vocês. Mas é interessante que vocês coloquem nos comentários aí se tiveram dificuldade, o que foi mais difícil, beleza? Um grande beijo, até o próximo vídeo.